Bom, 303, vamos dar início aqui para respeitar também o tempo aí de quem conseguiu entrar no horário. Primeiro, boa tarde, pessoal. Prazer tê-los aqui novamente, aqui por mais um call mensal aqui da Hashdex, onde a gente vai trazer um pouquinho aqui dos acontecimentos, principalmente relacionados aí ao mês de abril. Também ainda vamos nos conectar ao primeiro trimestre, que acho que tem ainda reflexos no price action recente. Mas antes de começar, eu queria fazer alguns lembretes aqui. Bom, primeiro, fiquem à vontade para mandar perguntas, tá? Aqui embaixo, na barra inferior, deve ter um campo chamado Q&A. Ou se vocês não estiverem vendo, esse botão deve estar aqui nos 3 pontinhos de mais ou more. E vocês vão encontrar ali. Fiquem à vontade para mandar perguntas. Ao final, a gente vai tentar responder todos. E aqueles que a gente não conseguir responder, a gente manda depois no paralelo aqui por e-mail ou por mensagem. O nosso time de RI entra em contato para responder, tá? E esse mês a gente também queria ouvir um pouquinho vocês, então a gente preparou aqui umas poucas perguntas, tá? São 3 perguntas rápidas que eu vou compartilhar agora com vocês. Queria pedir um minutinho da atenção de vocês para responder rapidamente, são múltiplas escolhas aqui, vai nos ajudar, inclusive, a mapear um pouco melhor aqui o próprio sentimento de mercado, um pouco da evolução aqui na nossa própria audiência. Então, se vocês não estiverem vendo também, tenho 3 pontinhos aqui, ou vai ter polls e quizzes aqui na barra inferior. Queria pedir um minutinho de vocês aí para que vocês possam responder e nos trazer aí, a gente compartilha o resultado dessa enquete aqui ao final, tá? Eu vou deixar aberto aqui, no final eu compartilho o resultado com vocês. Enquanto isso, vamos começar, Samir? Acho que tem algumas coisas aqui que a gente trouxe para abordar, né? Principalmente em relação ao primeiro trimestre, ao mês de abril, e mais especificamente aqui ao primeiro trimestre. Então a gente teve aqui no mês de abril uma continuidade, né, da recuperação que começou ali no finalzinho de fevereiro, né, início de março, quando houve o ataque dos Estados Unidos ao Irã. A gente viu uma reversão, né? A gente até comentou e convido todo mundo para que eles não tiveram a oportunidade de ler o relatório o trimestral que a gente soltou, o Market Pulse. Vale muito a pena, ele ainda está bastante vigente aqui para o cenário atual. E a gente vem vendo essa recuperação, né, que se materializou no mês de abril. O Hash 11 subiu ali quase 6%, mas ele ainda está acumulando uma queda aí de quase 25% no acumulado do ano, né? Enquanto outras classes de ativos, especialmente aqui o S&P também caiu, né, em reais, 4,5%, o ouro caiu 3%. Então essa dinâmica toda aqui, ela tem deixado os investidores de forma geral bastante instigados, né, Samir? E queria passar para você, até porque seria legal você compartilhar um pouquinho aqui com a nossa audiência, como que o investidor ou profissional que lida com o investidor final ou com os próprios recursos deveria agir diante desse cenário, né? E acho que vale também compartilhar como é que essa divergência de retornos, né, de criptoativos frente a outras classes de ativos que é apresentado até aqui em 2026, acumulado aí em 2026, ainda assim reforça a nossa tese de que cripto pode desempenhar diferentes papéis aí em diferentes cenários macroeconômicos. Se puder comentar um pouquinho disso aí, seria bem legal. Boa tarde, pessoal, tudo bem? Obrigado por estarem com a gente aqui nesse call. Eu acho que esse slide está bem interessante aí para a gente comentar. Primeiro, assim, essa queda no ano, né? A gente está com uma queda aí de quase 25% acumulado no ano, e isso tem uma composição de 2 fatores, né? Você tem, obviamente, o mercado cripto, que teve uma correção ali relevante ali ao longo do primeiro trimestre. Você teve o dólar também, que teve uma queda significativa. Então a gente vê aqui essa queda de quase 10% aí no dólar. Como o Hash 11 ele é dolarizado, né? Ele não tem hedge cambial, ele caiu junto ali. Isso também a isso também se atribui boa parte da queda que a gente vê no S&P 500 em real e no ouro, né, acumulado do ano. Ou seja, tem uma
tem uma questão da performance dos ativos lá fora, né, e da performance do real contra o dólar aqui, que também contribui bastante para essa performance negativa enfim, um rally ali que a gente vê no Ibovespa. Acho que um aspecto interessante de comentar, assim, especialmente para quem já acompanha cripto, né, para quem já tem clientes investidos ali, eu acho que é assim, essa queda de 25%, eu diria que desses 25, 16 aí é do mercado de cripto especificamente, né, no ano. Boa parte dessa queda aconteceu em uma semana, basicamente, né, que foi quando a gente teve aquele reset ali das expectativas com relação à política econômica americana com a nomeação do Kevin Walsh, né, que a gente comentou no call do mês passado. Então, assim, a gente teve um cenário em que cripto, e aí como já esperado, né, como já sabido ali, para quem acompanha esse mercado há mais tempo, ele tende a reagir de forma mais rápida e mais intensa a mudanças de cenário geopolítico e macro, né? Então, mais rápido e mais intenso. Então, ele caiu mais do que outros ativos, né? E caiu mais rápido do que outros ativos. E à medida que a gente vê a recuperação, a normalização desses cenários, ele também tende a se recuperar de uma forma mais acelerada, né? E eu acho que isso é um pouco do que a gente vê aí nesse mês de abril, em que a gente teve uma recuperação do mercado à medida que, enfim, a situação ali, a tensão ali entre Estados Unidos e Irã foi arrefecendo, ali, foi esfriando, e agora, né, no mês de maio, né, nesses primeiros 6 dias do mês de maio, a gente já viu uma recuperação significativa do mercado de cripto, de novo, na esteira, né, de um possível acordo ali nos Estados Unidos e Irã, que de fato acabe ali ou normalize as tensões, né, que tirem essa sombra no mercado global ali de logística, de petróleo, né, de fertilizantes e o impacto que isso tudo tem na inflação e nas políticas monetárias. Então, essa maior chance de uma paz ali entre Estados Unidos e Irã teve uma reação super positiva ali no mercado de cripto recentemente. Então, assim, cripto está navegando essas incertezas que a gente tem visto nos últimos meses, tá? Com relação a macro nos Estados Unidos e com relação a essas tensões geopolíticas. Mas eu acho que a mensagem talvez mais interessante que eu gosto de frisar nesses momentos é que, sim, nada disso muda a tese de cripto, né? Nada disso muda os fundamentos de cripto. Pelo contrário, né? Quando a gente vê tudo que aconteceu nos últimos meses do ponto de vista de clareza regulatória nos Estados Unidos, a gente só tem um ambiente, né, de cada vez mais clareza regulatória, que vai ser positivo para a adoção desse mercado que, principalmente desde 2018, tem ficado à margem da regulação americana, e essa falta de clareza regulatória tem mantido longe ali tanto investidores institucionais quanto as big techs, né, e instituições financeiras de explorarem enfim, os potenciais usos ali de criptoativos, que é um cenário diferente do que a gente vê aqui no Brasil, né? Quando a gente olha aqui no Brasil, a maior parte das grandes, né, das instituições financeiras, acho que quase todos os bancos têm já suas células de cripto, têm aplicações ali experimentais de stablecoin ou de tokenização, oferecem fundos ou ETFs de cripto. Lá nos Estados Unidos isso nem está começando. Se aqui no Brasil isso tudo acelerou, né, depois do lançamento dos ETFs ali em 2021 e depois do marco regulatório dos criptoativos ali em 24, né, 23, 24, isso está acontecendo agora nos Estados Unidos. Então, quando isso acontecer na maior economia do mundo, esse mercado tende a destravar de forma significativa. Então, o que a gente tem aqui? Os primeiros 4 meses do ano, no acumulado negativo, o sentimento com relação a cripto num cenário de medo, né, ainda num cenário de medo ali, de aversão a risco, enquanto as tensões geopolíticas que geraram essa queda toda estão arrefecendo, isso já vê no resultado ali de abril, e os fundamentos de cripto cada vez mais fortes com clareza regulatória. Então, esse setup todo, enfim, ele nos parece muito positivo para o investidor que tem horizontes mais longos ali no seu investimento, tá? Então, acho que essa é a mensagem, né? Assim, essa é a leitura que eu tenho do que a gente tem visto de price action aí nos últimos meses.
Legal, e acho que vale a pena até, dado o ajuste de cripto, né, até aqui, que até se iniciou em outubro do ano passado, somado ao ajuste do câmbio, para aqueles investidores também que não dolarizaram muito seus patrimônios, então acho que abrem várias oportunidades do ponto de vista de diversificação, né, uma vez que o pacote Brasil aqui ele tem andado bem, né, a bolsa já tem renovado máximas e andado bastante, então as opções aqui começam a ficar um pouco mais comprimidas, né, do ponto de vista prospectivo. Eu acho que cripto, justamente por ter ficado um pouco para trás nisso, né, e dado que ele é um ativo dolarizado e sofreu, portanto, os dois impactos, parece um bom ponto ali de repensar, né, na própria posição, ou até para aqueles que não iniciaram a posição, considerarem esse início de posição, né. Mas acho que até pegando um pouquinho desse gancho, Samir, e acho que aqui é super legal a gente compartilhar esse gráfico aqui que o nosso time montou, porque volatilidade é sempre um tema, né? A gente que está bastante tempo aí conversando com os investidores sabe que o tema mais forte, temas mais abordado, né, nas principais reuniões, até muitas das vezes um dos bloqueios por parte dos investidores é a questão da volatilidade. E a gente tem falado que essa volatilidade tem caído estruturalmente, né? No entanto, a gente viu, né, no primeiro trimestre um aumento repentino dessa volatilidade, né? Acho que ela está muito atrelada com o que você comentou, né? Mais especificamente ali a surpresa da nomeação do Kevin Warsh para o Federal Reserve, que surpreendeu os mercados, que tinha uma expectativa completamente diferente, mas eu acho que esse movimento posterior, né, de queda e convergência ali para um patamar relativamente mais baixo e voltando ali para uma tendência estrutural de queda, tem reforçado aí a nossa tese, que a gente inclusive abordou no próprio relatório trimestral também, que esse aumento de volatilidade ele tem sido muito mais episódico, ou seja, ele tem se conectado ali com alguns episódios macro, principalmente, mas que a tendência de longo prazo de queda ela tem sido estrutural e tem permanecido, né? Conforme a classe de ativos amadurece e também conforme uma gama diferente de investidores começa a adotar e investir nessa classe de ativos, né? Então, assim, para você, Samir, de novo, como é que os profissionais, investidores deveriam interpretar essa dinâmica de volatilidade estruturalmente em queda e também como é que eles podem se usufruir dessa volatilidade quando tem uma posição ou quando estão montando uma posição? Eu acho que assim, quando a gente vê esse comportamento da volatilidade, né, a gente vê que ela está ali, bom, na média ali, em termos cerca de 43% ali, anualizada, né? Há 10 anos atrás, essa vol era acima de 100, ela era cerca de 150% anualizada. A gente teve uma redução significativa da vol nos últimos anos. E eu acho que isso se dá, obviamente, à evolução da infraestrutura de mercado, né? Então, agora a gente tem ferramentas de derivativos para fazer hedge, para investidores que querem apostar contra, que querem gerenciar essa volatilidade. Então, você tem futuros, tem opções. Né? Recentemente, a gente teve o lançamento aqui no Brasil dos futuros e das opções no Hash 11, né, que é o ETF de cripto mais negociado aqui no Brasil. Então, isso tudo, essas ferramentas, né, do mercado, elas dão para os hedge funds, né, essa possibilidade de apostar contra também, né, assim, isso acaba mitigando, de uma certa forma, a volatilidade ou reduzindo esses picos de volatilidade. Você tem o comportamento dos investidores também, que tem mudado, né, então os ETFs, e a gente fala um pouco disso no relatório trimestral também, eles têm causado uma mudança de mão, basicamente, ali. Então, você tem investidores de varejo ali que são naturalmente mais especulativos ali em natureza, que reduzindo a sua participação dentro desse mercado, né? À medida que mais investidores institucionais, alocadores, né, wealth managers têm feito, né, cada vez mais alocações. Então, a gente vê a cada trimestre essa parcela ali de investidores institucionais aumentando ali sua participação em cripto, e são investidores que têm de natureza mais de longo prazo, né? Eles tendem a ser contracíclicos ali, né? Eles tendem a vender quando o mercado sobe, né? Eles tendem a comprar quando o mercado cai, né? Nesse rebalanceamento. Então, isso tudo tem causado esse movimento estrutural de redução da volatilidade. Mas, apesar disso, né, por ser um mercado que negocia 24/7, não tem circuit breaker, né, não tem leilão, né, não tem nenhum mecanismo ali de contenção, né, limites de variação, né, que é o que acontece com
com outros ativos que a gente está acostumado a lidar, principalmente equities, né, que tem essas bandas ali que não permitem que o preço varie de forma tão acentuada. A cripto não tem nada disso. E aí, quando você tem esse tipo de choque, você entra em formação de preço, né? E essa formação de preço, ela tende a ser muitas vezes exacerbada pela alavancagem, né? Você tem ondas de liquidação que exageram o movimento de volatilidade. Então, o que a gente vê, especialmente nesse spike aqui que a gente viu no primeiro trimestre de 2026, né? A vol saiu aqui de 25, um pouco acima de 25% anualizada para talvez mais de 90%, 80% anualizada. Esse spike aí aconteceu em poucos dias e ele aconteceu justamente naquela nomeação ali do Kevin Warsh, que causou uma correção em cripto. Essa correção em cripto desencadeou, né, um movimento de redução de alavancagem, de liquidação em massa que pressionou os preços ainda mais para baixo. Então, eu acho que talvez a lição interessante de ver é que essas volatilidades, elas são episódicas, né? Esses cenários ali de uma vol mais alta, elas são episódicas, e para o investidor inteligente ali de longo prazo, elas podem ser oportunidades, né? Você pode utilizar essa volatilidade a seu favor, né? Ou seja, se você, como esse, que tende a ter esses spikes de vol, né? Você vê que março do ano passado aconteceu de novo. Então, esses movimentos, né? Quando você tem essa queda exacerbada e essa volatilidade crescendo de forma significativa, isso pode dar uma indicação para o investidor de longo prazo que isso pode ser uma oportunidade de rebalanceamento, né? Ou seja, de recompor a posição justamente, né, considerando que esse movimento acelerado, que é basicamente uma dinâmica de formação de preço da classe de ativos, não tem nada a ver com fundamento, né? Não tem nada a ver com os motivos pelo qual você decidiu investir num horizonte de mais longo prazo, de 3 a 5 anos. Então, eu acho que especialmente para quem está implementando uma estratégia de mais longo prazo, eu acho que ficar de olho nessa volatilidade, né? E a volatilidade, ela tende a atuar como vocês podem ver até nesse próprio gráfico, né? Como uma mola encolhida, né? Assim, ela vai reduzindo, né? Essa mola vai comprimindo até que em algum momento você tem um evento, né? Um choque que essa volatilidade dispara. E, obviamente, quando ela dispara, isso pode ser positivo ou negativo para os preços, né? Você pode ter, obviamente, a vol para cima, né? Que é a que todo mundo gosta, né? Quando o cripto está subindo ali, como a gente viu ali no primeiro trimestre de 2025, né? O último trimestre de 2024, a vol subiu de forma, né? Assim, e foi positivo ali para a cripto. E também você pode utilizar isso como um sinal, né? Se a vol subiu e o preço está subindo muito, com vol muito alta, isso pode ser uma indicação que os preços estão exagerados, né? Que você está tendo, de novo, um processo de formação de preço ali, de price discovery ali, que pode gerar uma correção. Então, eu acho que isso pode ser um indicativo para os investidores mais de longo prazo, né? Que tem essa visão de longo prazo de utilizar isso a seu favor. Não, legal. E acho que isso faz um gancho muito legal com a peça que você escreveu na semana passada, né, Samir? Para quem não teve oportunidade, de novo, venham atrás ali. O Samir escreveu um pequeno relatório ali falando sobre o rebalanceamento, né, com um instrumento oculto ali e potencialmente gerador de retorno, né, na gestão de portfólios, né? E como que essa dinâmica de volatilidade que você comentou também pode impulsionar retornos, né? Então, contraintuitivamente, como vol pode ser geradora de retorno, Samir? Você quer comentar um pouquinho? Acho que vale muito a pena aqui para a audiência. Sim, eu acho que para os investidores que gostam desse tema, né, assim, de asset allocation e enfim, de gestão de portfólio, eu acho, assim, eu recomendo dar uma olhada nesse artigo que a gente soltou recentemente, né, no Notes from CIO, né, que é uma peça mensal que a gente escreve e esse mês especificamente a gente falou sobre o Shannon's Demon, né? Para quem não sabe, né, essa teoria foi criada ali pelo Claude Shannon, que é um dos pais da teoria da informação. E, inclusive, em homenagem a ele que a Anthropic nomeou o Claude, né, como essa plataforma de AI que agora todo mundo fala sobre, né? Assim, foi uma homenagem a esse cara chamado Claude Shannon. E, e ele trouxe justamente esse conceito, né, assim, de como se você faz enfim, você tem uma moeda ali, um flip de uma moeda, e, enfim, cada vez que você gira a moeda ali, que se dá cara, você duplica o patrimônio, se dá coroa, você perde 33% dele, né? Assim, se você
pegar o valor esperado dessa equação, você vai ver que o retorno esperado é zero, né, desse coin flip ao longo do tempo. Ou seja, você pegou uma série temporal né, que tem uma certa volatilidade ali, mas com um retorno esperado de zero. Agora, o insight interessante é que se você pegar essa mesma série e a cada evento você fizer um rebalanceamento, ou seja, se você tirou o cara, ganhou 100%, você, enfim, tira parte desse lucro ali, né? Você tira, por exemplo, 50% desse lucro, coloca em caixa e faz a próxima rodada ali de aposta, você acaba gerando uma série com um retorno esperado positivo, né? E isso é o chamado do Shannon's Demon, né? É o conceito do volatility drag, né? Ao contrário, né? Utilizando ao seu favor. E eu acho que talvez a mensagem ali que a gente traz para cripto é que se você pega uma classe de ativos que tem uma volatilidade alta, certo? E, obviamente, quanto maior a volatilidade, maior essa diferença, que é basicamente a diferença entre a média aritmética e a média geométrica, tá? Então, sem entrar muito em complexidade ali, quanto maior a volatilidade, maior essa diferença, né? Maior esse volatility drag. E se você usar isso a seu favor, né, fazendo esse rebalanço, você pega uma classe de ativos que tem uma volatilidade alta, que é historicamente descorrelacionada com os outros ativos da sua carteira. Mesmo que essa classe de ativos tenha um retorno esperado zero, se você implementar uma disciplina de rebalanceamento, ou seja, sempre que ela sobe ali, né, sempre que ela tem uma apreciação, você rebalancia, você vende um pouco e redistribui os outros ativos da sua carteira. Sempre que ela despenca, você, né, assim, vende alguns ativos da carteira e compra mais. Você, ao longo do tempo, vai gerar um negócio chamado de prêmio de rebalanceamento, né, e de novo, mesmo se o retorno da classe de ativos for zero, se o retorno desse ativo, né, que você investiu foi zero. Aplicado a cripto, né, uma classe de ativos com alta vol, com baixa correlação com relação às outras classes de ativos, e que o retorno esperado, né, pelo menos a nossa tese é que o retorno esperado não é zero, pelo contrário, é muito significativo, mas a gente traz esse paralelo ali para o retorno zero para você refletir, né, para os investidores céticos, ou até que estão passando por um período, né, de drawdown e que talvez demore, se a história repetir, né, às vezes demora 1, 2, 3 anos para você voltar à marca d'água ali. Então, mesmo por essa trajetória negativa, se você implementar uma estratégia de rebalance, você consegue gerar alfa na alocação. Então, é um conceito interessante, acho que é um site interessante que quem tiver curioso ali, a gente recomenda que dê uma olhada naquele artigo. E se quiser discutir, né, fica à vontade de entrar em contato ali com o nosso time de RI para a gente ter uma conversa mais aprofundada. Esse tipo de estratégia, por exemplo, é uma estratégia que a gente usa há muito tempo, desde 2019, nos nossos fundos, né, no NCI 20 e no 40, que são fundos que têm um target allocation e fazem um rebalanceamento diário. Então, o NCI 20 tem 20% de alocação no Hash 11, 80% de alocação em títulos públicos, né, em caixa, e com rebalanceamento diário. E aí você consegue ver claramente, né, que ao longo do tempo eles geram esse alfa de rebalanceamento, né? Você tem um Sharpe muito maior do que você teria se você tivesse uma alocação flat ali em cripto ou se não fizesse o rebalanceamento. Não, é bem pontuado, Samir. E acho que vale a pena também, inclusive, olhar as estatísticas ali, que elas são bem impressionantes. Desde 2019, cotas líquidas, então considerando são cotas reais, né, na prática. E é impressionante o quanto que a volatilidade de fato cai bastante, sem necessariamente abrir muito mão de retorno, né? Comparando aí com outras classes de ativos. Enfim, fica aí o convite de todo mundo. Queria reforçar de novo aqui, tá, pessoal? Mandem perguntas na barra aí embaixo, deve ter o campo aí de perguntas, o Q&A. Mandem as perguntas aí, a gente vai respondê-las depois. E para quem ainda não respondeu o quiz, né, também tem o campo aí embaixo, se não estiver aparecendo nos 3 pontinhos, a gente está fazendo uma enquete aqui com a audiência, no finalzinho a gente vai compartilhar o resultado sobre um pouco dessa adoção de cripto, né? Mas, Samir, dando seguimento aqui e também compartilhando um pouco do que a gente tem ouvido na rua, né? Desde outubro, desde o all-time high lá do Bitcoin especificamente, outro ponto bastante pertinente que tem surgido em termos de percepção foi muito que cripto, de certa forma, tinha perdido sua identidade, né? Que ele não estava se comportando nem como ativos de riscos, dado que a equity estava indo super bem e renovando suas máximas sucessivas, nem como reserva de valor, principalmente no caso do Bitcoin ali, porque principalmente no início do ano a gente viu um grande rally de metais
que não se materializou ali em cripto. Óbvio que tudo isso também mudou e está bastante complexo quando a gente fala aqui de comportamento, né, de outras classes de ativos, mas não entrando no mérito aqui. No entanto, a gente, levantando os dados, né, fazendo análise de dados, a gente vê uma história diferente. Né? Então, quando a gente olha para uma correlação mais curta, a gente vê grandes oscilações aqui, né, em termos de correlações, elas indo a níveis bem altos ali, quando a gente está comparando aqui cripto com bolsa, mas quando a gente dá um pouco mais de zoom out aqui, quando a gente dilata um pouquinho a janela para 30 dias, veja que a maior parte do tempo ela continuou positivamente correlacionada assim, ao longo dos últimos 12 meses, com ativos de risco, né, ficando ali pouquíssimo tempo numa correlação negativa. No entanto, curiosamente, esse período que ele ficou negativo, né, 2 desses eventos onde cripto ficou negativamente correlacionado com ativos de risco, foram os principais drivers aqui, os principais motivadores por essa percepção de que cripto perdeu a identidade. Né? Então, poucos dias, como você já tinha comentado também, mas muito intensos, foram suficientes para mudar essa percepção do mercado. Né? Se puder comentar um pouquinho disso, e acho que também nessa dinâmica de correlações, dado que é outro tema que a gente frequentemente aborda, como é que está a nossa visão aqui em relação a essa questão de correlações, principalmente com o mercado de risco, nesse cenário aí macroeconômico que a gente está inserido? Eu acho que especialmente depois do segundo semestre do ano passado, né, em que o, o ouro disparou, né, depois a prata disparou e o Bitcoin caiu, e aí voltou de novo aquela discussão ou aquela polêmica sobre o que é o Bitcoin, né? O Bitcoin é um ativo de risco, o Bitcoin é uma reserva de valor, subiu quando o ouro estava subindo, né? Então acho que esse gráfico ele mostra também um pouco disso, assim, que as pessoas tendem a falar como correlação como se fosse uma coisa estática, né? Uma coisa estabelecida e é completamente diferente disso, ainda mais para cripto, né? As correlações de cripto com outras classes de ativos elas são instáveis, né? Elas não têm uma dinâmica estacionária de longo prazo, né? E eu acho que esse gráfico mostra aqui um pouco disso, né? Assim, que nesses períodos, né, em que, de novo, eu acho que nesses dois momentos a gente teve quedas acentuadas do mercado de cripto que foram acentuadas por uma onda de liquidação e uma composição meio que idiosincrática ali, né? A cripto já estava enfraquecido, a narrativa já estava enfraquecida e você teve um choque exógeno ali de preço que gerou uma liquidação adicional. Então esses foram os dois momentos em que você teve uma quebra de correlação ali relevante e logo depois, né, assim, você teve uma volta ao normal ali, né? Então o que a gente vê aqui nesse gráfico aqui, cara, cripto, assim, por mais que ele tenha essa instabilidade, ele historicamente ele tem uma correlação é, é, baixa para moderada, tá, com o S&P 500. Então, o que a gente vê aqui, né, essa correlação ela girando ali em torno de 0,5% por cento, mostra que ele é ligeiramente correlacionado, né, ele não é super, né, assim, não é uma correlação perto de 1, 0,9, 0,8, como você pode ter, né, assim, quando você olha ações dentro do S&P 500, ele é moderadamente correlacionado com ativos de risco, né? Então, é como a gente recomenda que os investidores olhem essa classe de ativos, né, como classe de ativos de risco. Mesmo o Bitcoin, com essa tese de reserva de valor, ainda é muito emergente, né, ainda é muito cedo, né, os bancos centrais ainda não estão adotando o Bitcoin como reserva de valor. Então, os compradores não são os mesmos e, portanto, a dinâmica de preços, né, ela não é a mesma. Se o preço de uma commodity ele é dado por oferta e demanda, simplesmente, né, a fonte de demanda, né, que no final é o que gera o preço nesses ativos escassos, né, o principal variável que impacta o preço nesses ativos escassos, a fonte de demanda não é a mesma quando a gente compara o ouro e compara o Bitcoin. Então, acho que esse é enfim, uma conclusão que a gente tira dali, né, assim, eu acho que em geral, as pessoas também tendem a interpretar ou ter uma narrativa com relação à correlação baseada em dias específicos, né? Não, hoje cripto está caindo enquanto
mercado está subindo, ou quando a gente teve o início da guerra ali do Irã, né, os mercados de risco estão caindo enquanto o cripto está subindo. Agora virou descorrelacionado, né, assim, virou hedge. Não, nada disso. Assim, são dias pontuais ali que não necessariamente geram uma mudança estrutural na correlação. E aquela outra, né, assim, frase clássica ali de quem acompanha isso há algum tempo, que correlação e causalidade são coisas completamente diferentes, né? Então, o fato dela ser mais correlacionada ou menos correlacionada, ela não necessariamente determina uma causalidade, não faz com que necessariamente quando equities cai, cripto tem que cair também, ou vice-versa, porque, de novo, os fatores idiosincráticos ali, muitas vezes, eles falam mais alto do que, os fundamentos ou do que necessariamente uma causalidade vindo da correlação. Não, legal. E acho que falando de correlação ainda, né? E aí sim, entrando no micro, né? Primeiro trimestre foi bastante curioso. A gente olha para os constituintes do NCI, né? Os principais constituintes aqui da indústria de cripto, representando a indústria de cripto como um toda. No curto prazo, a gente também viu esse movimento quase que perfeitamente correlacionado. Em alguns casos aqui, até atingindo o número máximo ali de 1 em termos de correlação, mostrando que, principalmente nesses períodos aí de estresse e em horizontes mais curtos, a gente consegue ver essa correlação estando em patamares extremamente altos, né? No entanto, quando a gente olha para períodos mais dilatados, a gente vê um comportamento bem diferente. Então, acho que conectando aí com tudo que você falou também em relação a entre classes de ativos, mas intraclasse, aqui intracripto, qual é a implicação prática disso para os investidores e para os profissionais que atuam ou que estão adotando o cripto aqui na hora de dimensionar e estruturar uma alocação em cripto? E como é que isso se compara? Porque a gente sabe também que tem muitos adeptos, né, ou mais familiarizados ali, especialmente com Bitcoin. Como é que o índice, nesses casos aqui, que é o que a gente defende, né, em termos de alocação, como é que ele é relevante aí para navegar esses períodos e nas alocações ali, olhando para o horizonte mais de longo prazo, Samir? Então, acho que quando você olha do lado esquerdo aqui, né, o primeiro trimestre desse ano, todos ativos muito correlacionados, né? Então, assim, correlação muito alta, em geral caindo mais do que o Bitcoin. Talvez a conclusão mais apressada ali do investidor seja, não, vou comprar só o Bitcoin aqui porque ele é suficiente. Ele é um maior ativo, ele é mais consolidado, né? Assim, por ser o maior ativo, ele tende a ter uma volatilidade menor ali e os outros são todos muito correlacionados. Então, enfim, eu vou no Bitcoin, né? Não tem por que escolher esses ativos especificamente. Mas aí quando você olha uma foto mais de longo prazo, e essa aqui desde o início do Nasdaq Crypto Index ali, desde o começo de 2021, você vê que as correlações são moderadas, né? Digamos assim, elas são bem menores. E é isso que gera enfim, esse efeito de diversificação, né? Assim, o benefício da diversificação. Então, talvez, assim, não, isso é conhecido, isso não é novidade de cripto, né? Quando existe uma crise, né, as correlações vão para né? Todas as correlações vão para e é o que a gente viu no mercado cripto. O mercado cripto teve um começo de ano ruim ali, os preços caíram, os preços caindo, as correlações todas subiram, todos caíram junto, né? Mas o que a gente vê também é quando essa recuperação começa, a gente tende a ter uma recuperação, enfim, dependendo dos cenários ali, o cenário que a gente tá olhando ali para os próximos meses, que é um cenário de mais clareza regulatória para esses outros ativos, né? Que, de novo, o Bitcoin já tem essa clareza regulatória há bastante tempo, e os outros ativos que estão começando agora, essas correlações tendem a cair nesse movimento mais de recuperação, e, assim, o case melhorando, a gente vai tender a ver esses ativos performando melhor do que o Bitcoin. Então, talvez a mensagem seja assim, cara, quando o mercado cair, essa diversificação, ela não necessariamente vai te dar uma proteção, né? Não vai te dar necessariamente um resultado melhor do que se você tivesse concentrado em Bitcoin, mas na recuperação, você pode ter uma recuperação bem melhor se você está investindo de forma diversificada, sem ter que escolher quais são os vencedores, sem ter que ter um call ativo
com relação a ativos específicos, e você captura esse benefício da diversificação ao longo do tempo. Então, acho que esse talvez seja a mensagem, assim, né? Você, para investidores de longo prazo, mesmo dentro de cripto, tem um efeito de diversificação relevante você ter uma alocação em ativos além do Bitcoin e buscar uma alocação diversificada. Isso sem falar na opcionalidade de ter exposição à tecnologia que está no início, né? O Bitcoin tem uma tese muito particular, muito específica de se tornar aí uma reserva de valor, né? Uma reserva de valor emergente ainda, mas essa é a aspiração da tese. Mas os demais ativos têm teses completamente distintas, né? Então acho que até pela ponderação do índice, acho que essa opcionalidade diante do cenário regulatório que a gente está desenhando nos parece fazer muito sentido, né? Bom, antes de caminhar aqui para as perguntas, também queria compartilhar aqui o QR Code para aqueles que querem acessar os nossos estudos, os nossos materiais, entrar na nossa comunidade, que é onde a gente dispara aí em primeira mão os principais comunicados, as nossas peças. Escaneie o QR Code aqui, entre na nossa comunidade ali, que vocês vão receber aí do nosso time de relações com investidores todas as comunicações aí assim que elas forem publicadas, tá, pessoal? Bom, seguindo aqui então, primeiro acho que vale a pena compartilhar o resultado da nossa pesquisa aqui, né? Estou finalizando aqui e mostrar os resultados para vocês. Então a gente fez 3 perguntas simples, né? Onde é que está a jornada cripto, né? De cada um dos respondentes aqui e, pô, legal. Obviamente que se vocês nos acompanham aqui, a gente está aqui com uma amostragem aqui que já nos conhece, já é algum parceiro ou investidor, mas a grande maioria já está recomendando proativamente, né? E parcialmente aqui tem uma parte do público que recomenda também mais reativamente, mas curiosamente aqui a gente não tem ninguém na audiência, pelo menos, que não investe ou não recomenda, que é bastante positivo e promissor para o futuro aqui de cripto que a gente vem defendendo bastante, né? Segunda pergunta, a gente perguntou como é que está a visão para os próximos meses e também a gente teve aí um viés aí bastante positivo, né? Seja ele de manter o investimento para a grande maioria aqui ou até aumentar a sua posição, mas nenhuma resposta aqui na direção de reduzir o investimento em cripto ou até não investir, né? E aí, acho que a pergunta também que nos ajuda muito a construir os materiais, endereçar eventuais questões ali que vocês possam ter com os próprios clientes finais, qual o maior desafio em recomendar o investimento em cripto, né? Acho que, como a gente também antecipou, a volatilidade continua sendo o principal driver e o desconhecimento, imagino aqui que seja muito relacionado à tecnologia, aplicações. Então, isso tudo está acontecendo bastante. Acho que é isso que tem que drivar muito da tomada de decisão, porque é uma tecnologia nova que vai ter bastante utilidade e já tem mostrado bastante aplicação, né? E em terceiro lugar aqui, o desempenho recente, que naturalmente deve, diante aqui do cenário brasileiro, que a maior parte dos investidores são mais conservadores, também afugenta muito aí os investidores, o que nos remete aqui também ao que o Samir comentou no início, né? A gente, não à toa, a gente foi investindo bastante tempo, energia em aprimorar a infraestrutura aqui de mercado, né, em torno das soluções de cripto que a gente oferece. Então hoje a gente tem disponível para o mercado futuros que começaram a negociar essa semana, opções. Então, para aqueles que ainda não sabiam disso, saibam que está disponível hoje em dia opções em torno do Hash 11, futuros do Hash 11, que permitem que outros tipos de estratégias aí sejam construídas quando construindo ou mantendo ou até rebalanceando uma posição em criptoativos, tá? Bom, indo aqui para as perguntas, a gente teve uma aqui. Boa, a pergunta aqui, Samir, está girando um pouco do risco de quebrar a criptografia, né? Dado o contexto aí, provavelmente, em relação à computação quântica, que também tem sido recorrente e frequente, essa pergunta aí da própria audiência, né? O que a gente está achando desse possível hard fork para distribuir as moedas do Satoshi, que é uma das reações aí à questão da computação quântica. Quer tecer alguns comentários aqui, Samir? Sim, sim. Bom, eu acho que esse é um assunto. De novo, acho que
que o resultado talvez seja pior do que o risco que ele representa, tá? Então, por que eu estou falando isso? Vamos lá. Qual o risco de quebrar a criptografia do Bitcoin? E muito se fala sobre isso, a gente tem visto na imprensa, especialmente depois que saiu, né, aquele artigo do Google falando um pouco que talvez essa computação quântica, né, que seja capaz de quebrar a criptografia, ela chegue mais rápido do que as pessoas imaginam. É importante destacar que não existe um risco real para as transações mais recentes do Bitcoin. Tá? Então, a rede, necessariamente, ela não deixa de funcionar porque surgiu um computador quântico que vai poder bloquear ali ou causar enfim, uma quebra na rede. O que acontece é que as carteiras mais antigas, especialmente, né, que foram criadas ali antes de 2018, elas não têm, né, assim, uma criptografia resistente à computação quântica. Elas são facilmente quebradas, ou seja, são facilmente burladas, ou as pessoas conseguem descobrir qual é a senha ali para desbloquear e realizar transações. Então, esse é o grande risco, né? Ou seja, as carteiras que estão há mais de 10 anos paradas, e aí a do Satoshi, né, que é sobre a pergunta específica, é uma delas, né? Lembrando que o Satoshi Nakamoto ele foi o primeiro minerador ali de Bitcoin e minerou por alguns anos, ali 1 ou 2 anos. Depois ele desapareceu da rede e não fez mais nenhuma movimentação. Então essas carteiras mais antigas estão sob risco. E a carteira do Satoshi tem muito Bitcoin, porque ele foi o primeiro minerador ali na época que o halving, né, a recompensa era 50 Bitcoins a cada 10 minutos, né? Então ele acumulou bastante Bitcoin ali. E teria o risco de, com a computação quântica, alguém quebrar a carteira do Satoshi, se apropriar dessas moedas e vender essas moedas no mercado, né? E aí é o seguinte, eu acho que a pior coisa, né, o pior cenário que pode acontecer é, de fato, a computação quântica vir antes, né, de um upgrade que consiga resolver essa situação, e aí alguém vai se apropriar ali daquelas carteiras do Satoshi. Essa pessoa, ela pode ir lá e simplesmente vender tudo no mercado. Mas olha que interessante, né? Assim, isso está escrito lá no paper do Satoshi Nakamoto ali. Um agente que tem a capacidade de criar esse nível de desconfiança na rede, né, de vender esses ativos, ele vai acabar não tendo incentivo para fazer isso. Se ele vira um dos maiores detentores de Bitcoin e ele simplesmente vende tudo, ele vai causar um impacto significativo no preço, vai despencar os preços ali do Bitcoin, e isso não está no melhor interesse dele. Então, tirando essa questão, né, a não ser que seja, sei lá, algum agente específico que quer de fato causar uma disrupção na rede do Bitcoin, que está disposto a ter uma perda econômica, né, de ter um prejuízo, de perder dinheiro para prejudicar a rede do Bitcoin, se for um agente econômico racional ali, ele não tem por que dispensar essas fotos, esses Bitcoins no mercado de uma vez só. E a analogia que eu gosto de traçar é mais ou menos como você tem todas as suas carteiras perdidas. Imagina se fosse ouro, o ouro que está no fundo dos oceanos por conta dos naufrágios ali dos últimos 500 anos ali, desde que a gente começou a navegar entre Estados Unidos e Europa. Eu acho que tem alguns bilhões de dólares em ouro ali que está no fundo do oceano de todos esses naufrágios ali ao longo dessas centenas de anos. Imagina se a gente descobre uma tecnologia que nos permite prospectar o fundo de oceano e achar esses cofres, nesses baús de ouro ali e resgatar essas barras de ouro. Se alguém descobrir isso, ele vai conseguir acessar isso e vai ser uma pessoa muito rica e vai ter um retorno nesse investimento. Então, acho que é a mesma coisa, né? Se alguém conseguir, de fato, achar o mapa da mina ali para achar esses bitcoins que estão perdidos, eu acho que é uma boa recompensa. Vai lá e usufrui dessa recompensa ali. Então, essa é uma visão, talvez essa seja até uma visão mais libertária ali, ou seja, a gente não precisa necessariamente se preocupar com os bitcoins do Satoshi ou fazer uma distribuição daquilo ali. Agora, você ter um projeto, né, você ter um fork ou uma proposta que vai lá e tentar recuperar esses bitcoins do Satoshi e redistribuir, aí sim talvez vá no core que é a rede do Bitcoin. Né? Se ela é desenhada para ser algo imutável, né, e censurável, né, e que, de fato, que ela vai preservar certas garantias ao longo do tempo, você faz uma mudança dessa, esse fork, né, essa nova versão da rede, ela naturalmente vai ter um nível de confiança menor.
Tá? Então, ela naturalmente vai ser menos valiosa do que a rede do Bitcoin original. Então, assim, para a pergunta ali, se tiver um hard fork para distribuir essas moedas do Satoshi, isso vai acabar criando duas redes. Como lá atrás teve o Bitcoin Cash, e o mercado vai decidir quanto vale cada uma dessas redes. E eu acho que a rede que distribui as moedas do Satoshi é uma rede naturalmente menos segura, tá? Apesar de ser resistente à computação quântica, né? Então vai ser mais tecnologicamente mais segura, eu acho que ela vai ser pior como uma reserva de valor. Perfeito, perfeito. E é o que você falou, né? Tendo os incentivos também, uma vez que se alguém se apropriar desses bitcoins, ele vai ter um incentivo econômico muito forte para manter a rede, na verdade, e manter o valor, né, por trás do Bitcoin em si. Né? Mas seguindo aqui, uma segunda pergunta aqui, quando governos devem adotar? Tem movimentos em relação a isso, pelo menos? O ouro vem há 5 mil anos. Como a gente acha a competição entre os dois? Eu acho que não, acho que a pergunta, a resposta mais filosófica aí a essa pergunta, tá? É que a parte core da nossa tese do Bitcoin de ser uma reserva de valor digital emergente, tá? O que é emergente, né? Que ela ainda não é adotada, ainda não está consolidada. Os banqueiros centrais ainda não usam o Bitcoin. Por que eles não usam o Bitcoin? Por dois motivos principais. Primeiro, porque ele ainda não se consolidou, ele tem pouco tempo de história, né? Como você mesmo ressaltou ali, a pergunta ressaltou. O ouro tem 5 mil anos de história, o Bitcoin tem aí um pouco mais de 15. Então, assim, ele ainda é muito recente. E a outra é que os próprios banqueiros centrais, eles são de uma outra geração, né? Uma geração que ainda está tentando entender a internet. E para essa geração que cresceu com ativos físicos, né? Que cresceu confiando em governos, né? Cresceu confiando na moeda da forma que foi emitida ali, esse conceito de uma reserva de valor digital ainda é algo difícil de assimilar. E aí, parte crítica da nossa tese é que, ao longo do tempo, você vai ter uma mudança geracional. Você vai ter uma nova geração que é nativa digital, que cresceu de forma, né, com interação natural com esses conceitos de ativo digital. Se você pega todas as pesquisas, né, essa geração hoje que tem menos de 30 anos, eles têm uma posição maior em criptoativos do que eles têm em títulos públicos aqui no Brasil, do que eles têm em ações. Tá? Então, é um investidor que tem mais cripto do que ativos tradicionais. Daqui a 10, 20, 30 anos, essa geração vai estar em posições de tomada de decisão. Essas vão ser as gerações que vão estar dirigindo o Banco Central, que vão estar no Ministério da Fazenda, na Presidência da República, né? E essa mudança geracional é que vai fazer com que os governos adotem. Tá? Tem movimentos em relação a isso, pelo menos. A gente já tem alguns movimentos incipientes, né? Mas são principalmente sinalizações políticas e menos algo pragmático que vai mudar de forma relevante o cenário. Eu acho que talvez o movimento mais extremo, né, o mais surpreendente, foi os Estados Unidos adotando o Bitcoin como reserva de valor, né, naquela ordem executiva, né, falando especificamente, ou se você entrar no site da Casa Branca, você vai ver lá que o Bitcoin, né, ele é considerado pelo Departamento de Tesouro americano como uma reserva de valor. Então, acho que esse foi o movimento mais até surpreendente, porque quando a gente fala de reserva de valor, o país que tem o menor incentivo de criar uma alternativa ao dólar, aos treasuries, é o próprio Estados Unidos, né? E os Estados Unidos foi o primeiro a ir publicamente determinar o Bitcoin como uma reserva de valor. Então, acho que tem esse movimento, claro, tem alguns projetos de lei lá no Congresso americano para, de fato, estabelecer isso como política ali do Departamento de Tesouro, e incluir no orçamento, né, uma previsão para fazer essa migração do ouro ali para o Bitcoin, mas eu acho que ainda são movimentos incipientes, tá? Eu acho que esse movimento, por mais que a gente, né, por ser entusiasta de cripto, a gente gostaria que isso acontecesse hoje, amanhã, a verdade é que isso é um movimento geracional, tá? Então, quanto tempo isso vai demorar? Eu acho que ele pode demorar 10, 20 anos. Se a gente tiver governos mais modernos, né, ou mais à frente ali do seu tempo, talvez isso acelere para 5 anos. Mas eu acho que o movimento, ele, ele ele é irreversível, né? Ele não tem mais volta. Essa geração ela já está na ativa digital, ela já usa mais cripto do que ativos tradicionais, ela já entende o conceito de tokenização. Então, tudo isso pode ser acelerado, né, por inovação e por clareza regulatória, por governos mais proativos com relação a isso. Mas eu acho que é importante destacar que mesmo que não tenham esses governos que acelerem, né, nada vai parar essa migração geracional.
É, no entanto, eu ilustraria aqui também alguns exemplos pontuais que podem acelerar ainda mais esse movimento, né? A gente tem visto, por exemplo, no próprio conflito no Irã, de repente, inclusive os Estados Unidos estão adotando o Bitcoin como reserva, mas o Irã também começou a aceitar o Bitcoin como meio de pagamento ali no Estreito de Hormuz diante de todos os desafios econômicos, né? E desafios ali de portabilidade na prática, né? Então, acho que esses pequenos movimentos também reforçam porque mostram que não é uma questão partidária, né, uma questão de alinhamento político ou geopolítico, porque o Irã está de um lado, os Estados Unidos está do outro, e também mostra que a portabilidade e os valores de ser muito mais portátil, de ser digital, de ser muito mais fácil e seguro de se negociar, começam a ser testados, né, em termos de atributos aqui também por nações, né? Então não como reserva ainda, mas esses movimentos ali sempre chamam a atenção justamente porque são testes de se de fato o Bitcoin poderia ou vai um dia servir para esse fim, né? Bom, nosso tempo está acabando aqui, acho que dá para a gente responder mais uma aqui, Samir. É, Algum risco em relação às treasury companies? Se só consigo comprá-las, acha que os cases aqui de Orange, BTC, Melius são uma boa e segura opção? Eu acho que isso é uma pergunta interessante. Eu não sei se tem uma resposta clara com relação a isso. Assim, eu acho que, o que eu diria é que elas não têm o mesmo case de um investimento direto em cripto. Tá? Você está investindo em outros fatores de risco. Né? Então, o que é uma treasury company? Né? Assim, aí a gente viu isso surgir em 2021 com a MicroStrategy, depois crescendo bastante ao longo do ano passado. São empresas cuja principal atividade ali, atividade econômica, é comprar cripto, né? E no caso da hora da Strategy, comprar Bitcoin, né? Então elas tentam gerar um resultado positivo para comprar mais Bitcoin. Então, de uma certa forma, elas acabam se comportando como um hedge fund, né? Que mede o seu resultado em Bitcoin. Ela vai medir o tamanho da empresa, né? Ao invés de medir em real, ela vai medir em Bitcoin, ela vai buscar acumular Bitcoins ao longo do tempo. E durante muito tempo esse tipo de estratégia foi utilizada justamente por investidores que não conseguem comprar cripto diretamente ou Bitcoin diretamente, ou seja, que a política de investimento não permite alocação em cripto ou em ETFs de cripto, só permite alocação em ações e elas surgem como uma alternativa ali para esse tipo de investidor. Então, assim, nesse ângulo, nesse sentido, talvez seja, né, assim, se ela é a única opção e você quer ter uma exposição a cripto, ela talvez possa ser visto como uma opção. Agora, é importante o investidor entender que ela tem os riscos essenciais de cripto e, acima disso, tem outros riscos que é da capacidade da gestão. E aí, sem emitir nenhum tipo de opinião sobre o case específico, né, de horas ou outras, você está apostando na capacidade desse time de gestão de acumular bitcoins ao longo do tempo. Né? Ou seja, não é um play puro ali de exposição à variação de preço do Bitcoin, é a variação da capacidade daquela empresa de acumular bitcoins ao longo do tempo. Isso significa que, se o mercado tiver uma percepção de que a empresa tem uma boa capacidade de acumular Bitcoin ao longo do tempo, ela vai operar com ágio. Ou seja, o balanço dela, quando você olhar o balanço versus o valor patrimonial versus o valor de mercado, ela vai tender a ter um valor de mercado maior do que o valor patrimonial, o que nessa nomenclatura ali dos Treasury Companies se chama de um MNAV, né? Positivo. Então, com esse MNAV positivo, quando você tem um prêmio, é porque o mercado está dando tá dando um prêmio pela capacidade dessa empresa de acumular Bitcoin ao longo do tempo. E o mercado pode dar também um deságio, né? Ela pode penalizar a empresa, ou seja, o valor de mercado dela ser menor do que o valor patrimonial, do que quanto ela tem de Bitcoin, porque o mercado não acredita na capacidade daquela empresa de acumular Bitcoin ao longo do tempo. Então, além da variação do preço de cripto, que são as reservas que aquela empresa tem, você tem um acesso a uma outra fonte de risco, de volatilidade, que é a capacidade da empresa de se financiar, de acumular Bitcoin ao longo do tempo. E você tem o risco, né, dessa empresa, por conta de todos os compromissos financeiros dela, na verdade, ter que vender Bitcoin ao invés de acumular. Né? Então, assim, é só importante os investidores entenderem que não é uma exposição pura à variação de preço de cripto. Você pode ter diferentes cenários em que cripto vai bem e essas empresas não necessariamente vão bem. Você pode ter cenários, obviamente, que cripto vai bem e essas empresas vão performar melhor do que cripto porque elas estão acumulando ali Bitcoin.
por ser uma empresa, né, ela pode quebrar ao longo do caminho, né, ela pode não estar aqui daqui a 2, 3, 4, 5 anos, e aí o investidor pode acabar tendo prejuízo enquanto cripto, né, vai bem. Então, isso, como toda exposição alavancada é uma classe de ativos volátil como cripto, você acaba se expondo a mais riscos que eles podem ser compensados por um retorno melhor também. Então, é só esse alerta ali que eu faria para os investidores, né? Assim, não é uma exposição pure play, é uma exposição que tem uma outra camada de risco e que tem um certo componente de alavancagem. E como toda alavancagem, né, se você passar por um período de bear market significativo, você tem um risco, né, de ter que estopar essa posição contra a sua vontade, né, e acabar não tendo exposição quando o mercado se recuperar. Então, é só esse alerta que eu faria ali para os investidores. Assim, acho que dentro disso, né, assim, você tendo confiança no time de management, né, você tendo confiança que essa empresa de fato vai conseguir acumular cripto ao longo do tempo, e seu outlook com relação a cripto, sua perspectiva com relação a cripto é boa, e sua avaliação sobre a capacidade da empresa de passar por um período, né, de bear market com uma estratégia consistente, né, se todas essas suas flags, né, todas essas suas avaliações forem positivas com relação à empresa, eu acho que pode ser um investimento interessante para considerar. Mas eu não iria às cegas achando que aquilo ali é uma exposição a Bitcoin, tá? Legal. Bom, a gente estourou bastante o tempo aqui e ainda assim não conseguimos atender a todas as perguntas, então vou fazer o pedido aqui para aqueles que mandaram a pergunta e não tiveram a resposta. Acessem, procurem o nosso time de relações com investidores aqui, a gente vai ficar feliz em responder. E aí eu queria agradecer a presença de todos os participantes bastante quórum aqui até o final. Agradecer e até o mês que vem, pessoal. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau.